Oi, pessoal, eu sou a Michelle. Eu gosto de cantar, de ler, de dançar e de várias coisas. Eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu vou ler a Bíblia o capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vou ler a página inteira. O Espírito guia os filhos de Deus. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio da forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então, escolha ser controlada pelo Espírito Santo, assim como eu, para que vivamos felizes. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito Santo terão a vida eterna e a paz. Por isso que é muito bom ser controlado pelo Espírito Santo. Ler todos os dias a Bíblia, seguir a lei, seguir a palavra de Deus. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Nós moraremos nos reinos de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, ama a gente. Ama a gente que segue o seu caminho. Se em vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em Jesus, em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, nosso Pai todo misericordioso. Seguimos a lei de Deus, temos nosso direito de chamar nosso Pai de Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Se tomarmos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte de sua glória. Cristo ressuscitou. Glórias, glórias, glórias. Como é maravilhoso, Cristo ressuscitou. O sofrimento e a glória futura. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Tem muitas pessoas sofrendo no mundo, mas todas essas pessoas precisam conhecer a verdade de Deus. Então, leve a verdade de Deus por todos os lugares. Tem muitas pessoas precisando da glória de Deus. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Nós somos filhos de Deus. Por isso, por meio da esperança que fomos salvos, mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Portanto, reze com as palavras do seu coração. Reze com o Pai Nosso que Deus nos ensinou. Reze com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós. E Deus, que vê o que está
está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do nosso povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Deus fala isso. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Eu fui chamada por Deus. Eu amo a Deus. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de que se tornasse parecido com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu as suas glórias com eles. Hino de vitória. Deus é por nós. Fiquemos muito alegres, pois Deus é com nós. Somos cristãos. O nosso Pai Celestial está cuidando da gente. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém poderá nos vencer. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Ninguém poderá condenar o povo de Deus, pois foi Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Jesus Cristo foi ressuscitado, está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Ele intercede a nós, entenda isso. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Cristo nos ama, Cristo me ama, Cristo ama você, Cristo ama todos a quem ama Ele. Cristo é maravilhoso. Serão o sofrimento, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte, nada nos separará do amor de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estaremos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, escute aqui. Nada vai nos separar do amor de Deus. Deus nos ama. Independente do que você fez, Deus te ama.
Peça perdão pelos seus pecados. Nunca mais faça nenhum pecado. Seja que nem eu. Eu não cometo pecados. Eu não gosto de cometer pecados. Eu sigo em santidade. Sigo seguindo do jeito certo, da maneira certa. Eu sigo a Bíblia. A Bíblia nos ensina o melhor. Então siga a Bíblia. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida em paz, siga a Bíblia. A Bíblia é o ensinamento da vida. Fora dela, o que está escrito fora, o que tiver escrito fora dela é do maligno. Então só siga a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar o caminho certo. Deus te abençoe. Deus te ama. Tenha uma ótima noite. E um beijo.